leiam na sua casa o Evangelho, tá bom? 5 capítulos por dia, vai dar cerca de 15 minutos. Toma cuidado de falar que não tem tempo. Papai do céu arruma tempo, né? Mas vamos lá, irmãos. Nós vamos iniciar falando um pouquinho aqui, uma apresentação do Evangelho, tá bom? Eu tenho costume de falar rápido, irmão Júlio. Lembra que eu pedi para eles me repreender, né, irmão Júlio? Então você me corta, eu não estou pregando, me corta. Ó, eu não entendi, volta, tá bom? As aulas estão sendo gravadas. Qualquer dúvida você vai depois ver aqui no YouTube. Anotações, vai ter um momento que eu vou parar. Eu vou pedir para você fazer uma anotação. Quem esqueceu o caderno hoje, fica tranquilo. Depois você copia de alguém, você pega no canal. Mas é interessante a anotação. Já me perguntaram o porquê de não dar apostila. Porque no meu entendimento, a apostila acaba nos colocando numa posição que nós vamos buscar todo aquele entendimento. Está ali armazenado, às vezes não lemos, às vezes vamos ler só a pergunta da questão, do questionário, e não é esse o objetivo. Então, até o momento, eu não elaborei apostila. É muito fácil você fazer uma apostila, imprimir uma apostila e compartilhar com os irmãos, mas de início, a forma técnica de aprender vai ser eu falando, vocês aí repetindo, anotando, revendo os vídeos e leitura, tá bom? Você viu que o nosso pastor falou aqui? De um ponto principal para guardar o aprendizado. O que ele falou que nós temos que fazer? Orar. Quem tiver curiosidade, vamos de orar com o pastor aqui para você ver. 4 horas por dia, oração, tá bom? Se você não tiver o seu tempo, tira ali 1 hora com Deus, meia hora com Deus, mas vamos orar nesse propósito, vamos orar para nós aprendermos, amém? Amém. Vamos iniciar. Nós vamos falar sobre o Evangelho, irmãos. Quem quiser fazer anotação, por curiosidade, quem ainda não saiba, o termo Evangelho, ele significa boas novas, né? Evangelho significa boas novas. Sobre isso que nós vamos apresentar. Eu vou falando, de repente eu falo para você assim, começa a copiar agora, e eu repito de novo, tá bom? Vou dar apenas uma apresentação do Evangelho para você compreender nessa aula inaugural. Existe apenas um tipo de Evangelho, tá bom? Quando você for apresentar uma saudação, uma pregação, hoje você está aprendendo que não existe o Evangelho de Mateus, não existe o Evangelho de Marcos, de Lucas e nem de João. O Evangelho é de Jesus, e ele foi escrito, narrado e interpretado por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. Uma forma certa de uma oratória na apresentação do Evangelho, uma suposição. Se eu for ler o Evangelho de Mateus 10, eu vou falar assim, Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 10. Alguma dúvida? O Evangelho é de Jesus e foi escrito por Mateus. É o assunto que nós vamos falar hoje de Mateus. Amém? Amém. Você faz uma anotação que é interessante na primeira aula para acabar as dúvidas. Quando você vê o Velho Testamento, vamos ver se o irmão Júlio está afiado, daqui a pouco eu pego o irmão Bruno. Irmão Júlio, se você for ler o livro de Samuel, como você vai falar? Livro de Samuel? Primeiro Samuel. Primeiro livro de Samuel, como o irmão Júlio falou. Velho Testamento é livro. Minha mãe me ensinou uma vez, eu nunca mais esqueci, eu passo para os irmãos. Velho Testamento é o que, Bruno? Lembra que eu falava? Menininho. Novo Testamento, menininha. Preste atenção. Velho Testamento é livro. Sempre vai acabar com o. Não tem primeira Crônicas. Não tem primeira Samuel. Amém? É uma forma técnica. Nós vamos ouvir muitas vezes pessoas falando de forma errada. Nós vamos falar sobre essa matéria ética, tá bom? Ética, tem que ter ética. Não ficar tentando corrigir a pessoa, porque talvez não teve a mesma oportunidade que nós estamos tendo de aprender. Mas Velho Testamento é livro. Qualquer livro do Velho Testamento, você vai ver. Primeiro livro dos Crônicas, primeiro Samuel, sempre o primeiro livro dos Reis. Alguma dúvida? Novo Testamento, são cartas. A partir da carta aos Romanos, sempre vai ser com A. Primeira carta de Coríntios, carta aos Romanos, primeira Tessalonicenses, carta a Apocalipse, sempre será terminado com A.
Quer anotar? Pode fazer a anotação. Vamos lá, uma dúvida? E o Evangelho é uma parte da Bíblia Sagrada, e também você fala o Evangelho, que são livros, tá bom? Para não gerar dúvida, você vai confundir, é normal, mas como nós estamos aprendendo, nós temos que entender que tem pessoas que aprenderam também. Aí você vai falar assim, eu estou fazendo um curso de teologia, sempre tem umas pessoas que querem ficar te medindo, eu errou nisso, então vamos fazer o essencial, o possível, para consertar alguns costumes, tá bom? Não é pecado, não é errado, não, mas já que nós estamos aprendendo Velho Testamento ou Novo Testamento, Evangelho escrito por Mateus, Evangelho escrito por Marcos, por Lucas e por João, amém? Todo Evangelho que foi interpretado por uma pessoa diferente, ele foi interpretado e direcionado a povos diferentes. Nós vamos compreender. É a mesma história, são os mesmos milagres, e eles são conhecidos como livros sinóticos. São semelhantes. Você vai entender que o Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar 95% desse Evangelho escrito por Mateus lá em Marcos. Então você pode escrever assim: o Evangelho são livros sinóticos. Sinóticos. Eles são semelhantes. Corrigindo aqui, não é 95%, 91% de Mateus você encontra lá em Marcos. E com o decorrer das aulas nós vamos entender o porquê, né, de algumas vezes estar repetindo alguns milagres, a mesma história, porém com visões diferentes. Por que Jesus ele levanta 4 evangelistas para que anunciem ali o Evangelho de uma maneira um pouco diferente? Para os irmãos entender, dentre esses 4 evangelistas, apenas 2 foram seguidores de Jesus, amém? Alguém pode me dizer quem são, que foram discípulos de Jesus? Mateus e João. Isso, Mateus e João. Lucas não foi seguidor de Jesus. Tá bom? Marcos também não foi seguidor de Jesus. Quando estudarmos ali o livro de cada um, nós vamos compreender. Apenas Mateus e apenas João foram discípulos de Jesus. Pode anotar com suas palavras. Sempre eu vou pedir para vocês anotarem com suas palavras. Vamos lá? O Evangelho interpretado por essas pessoas diferentes, ele também tiver como destinatário povos diferentes. Então você vai escrever que o Evangelho escrito por Mateus, ele foi direcionado para os hebreus e judeus da época. Pode anotar. Evangelho escrito por Mateus, ele foi direcionado aos judeus e aos hebreus da época. Amém? Por que Mateus ele direciona? Por que Jesus escolhe Mateus para direcionar os hebreus e judeus da época? Jesus ele fez uma leitura espiritual dentro da cultura de cada um, e dentro do entendimento de cada um, Jesus ele reservou ali um povo para receber a mensagem de cada evangelista. Lucas, que tinha mais entendimento, mais sabedoria, vamos falar dele na sua aula, ele direcionou para os gregos, que eram os mais sábios da época. Marcos para os romanos, que eram os mais guerreiros. Então Jesus ele pega um evangelista e destina o seu evangelho dentro da interpretação de cada um. E nós vamos entender o porquê de 4 evangelhos.
Lá atrás, Ezequiel ali, ele traz ali uma semelhança, ele traz ali uma visão de 4 rostos. E nós vamos entender um pouquinho o porquê de 4 evangelhos. Tá bom? Eu queria que alguém lesse para mim, por favor, o primeiro que encontrar aí, Isaías capítulo 11, versículo 12. Livro do profeta Isaías capítulo 11, versículo de número 12. Primeiro que encontrar já lê para a gente ganhar tempo. E levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel com os dispersos de Judá. Congregará desde os 4 confins da terra. Amém? Irmãos, o número 4, dentro da Bíblia Sagrada, ele significa a totalidade da criação de Deus. O número 4 representa a totalidade da criação de Deus. Anota isso daí. Aí você começa a ver os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, 4 estações do ano. E aqui também se resume dentro de 4 evangelhos. Não entendi? Dos 4 pontos? Os 4 evangelhos? O número 4 da Bíblia? Sobre o 4? O número 4 representa a totalidade da criação de Deus. 4 é a totalidade da criação. Sobre os 4 pontos cardeais, não precisa anotar não, é só um exemplo. Vamos falar só sobre a Bíblia, é a totalidade da criação. 7 representa a perfeição, 12 representa a perfeição eterna. Tá bom? 12 representa também a igreja. Nós vamos falar isso em outras aulas. Então tem numerologia. Numerologia é coisa do inimigo. Não, numerologia é coisa de Deus. O inimigo que vem copiando muitas das coisas. Tá bom? Numerologia foi criada por Deus. O Apocalipse vai dizer: quem tem entendimento estude os números da Bíblia. Então não tem nada com o inimigo não. Às vezes você ouve uma palavra assim: isso aí vem de centro. Não, é da Bíblia. Tá bom? Então o número tem muitos significados. Vamos dar continuidade. Dentro desse evangelho, meus irmãos, que nós vamos aprender hoje aqui sobre Mateus, cada evangelho, os historiadores eles aplicam ali um subtítulo. O evangelho de Mateus ele é conhecido como o evangelho do cumprimento das profecias. Coloca aí, evangelho do cumprimento das profecias. Amém? Evangelho do cumprimento das profecias. Dentro desse evangelho se cumpre 29 profecias do Velho Testamento. 29 profecias que homens ali levantaram e profetizaram se cumpriram dentro do evangelho escrito por Mateus. Anote com suas palavras aí. 29 profecias se cumpriram. Estou falando rápido? Dá um sinal se estiver falando rápido. Mas aqui a gente vai ouvir bastante anotar. Por isso foi essa ideia da gravação do vídeo, tá bom? Depois você vai ver com calma também. Você vai parar, volta ao vídeo, aprende. É um método aí que Deus colocou no nosso coração para a gente estar cada vez mais aprendendo. Então, quanto mais você ouvir a aula depois, meditar, mais você vai armazenar. Por que o evangelho do cumprimento das profecias? Porque todo judeu ele é baseado nas leis mosaicas. Não precisa anotar, é uma explicação. Não vamos falar sobre Torá hoje não. São 603 leis criadas por Deus através de Moisés. Então todo cidadão judeu ele é baseado e orientado pelas leis e pelo Velho Testamento, os primeiros 5 livros bíblicos, tá bom? Torá ou Pentateuco. Então todo judeu ele acredita que toda ação tomada no mundo espiritual é baseada no Velho Testamento. E como eu falei para vocês, Mateus ia pregar para quem? Para os judeus e para os hebreus. Então Mateus tinha que buscar confirmação dentro da palavra que Jesus realmente era o Messias, era o Filho de Deus. Por isso que no evangelho que ele escreve, mais se cumpre profecias do Velho Testamento. Amém? Quer anotar com suas palavras? Quer que eu repita? Sim. Evangelho
de Mateus, se cumprem as profecias, para Mateus ter como base que Jesus realmente era o Filho de Deus. Quando eu for falando, eu vou dar uma parada, você vai anotando conforme você entendeu. Aí se alguém tiver dúvida, eu repito, como a pastora pediu, tá bom? Que com suas palavras você vai gravar. Talvez as palavras que eu falar você não está acostumado, a que você fala não estou acostumado. Então o método de ensino, de aprendizado, de gravar é com suas palavras, tá bom? Por isso que eu repito, eu tentei não fazer ali de forma formal uma apostila. O que você entendeu, você vai gravar. Fica tranquilo. Primeira aula para muitas pessoas. Com o passar do tempo nós vamos evoluir, todos nós vamos crescer, nós vamos chegar num fator determinante. Você repete para mim, por favor, o Evangelho de Mateus Se cumpre 29 profecias. E usou como base para provar que Jesus era o Filho de Deus. Foi o motivo dele cumprir ali, dele trazer as 29 profecias e cumprir através da vida de Jesus ali nos seus escritos. Contar uma história rapidamente para vocês compreenderem como que o Evangelho de Jesus ele se expandiu tão rápido. A história, tá bom? Outra coisa para explicar para vocês no início, antes que eu me esqueça. Nós estamos estudando teologia. Vai ter situações teológicas que uma pessoa não vai entender com a outra. Isso chama-se correntes teológicas. Eu dei aula aqui no núcleo, não vou citar o nome do núcleo aqui em Jacareí, e eles perguntavam para mim se eu buscava correntes de Arminio, de Lutero. Eu falei, não, eu busco o entendimento do Evangelho, eu não busco corrente alguma. Eu vou aplicar o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Não sigo Calvino, não sigo Arminius, não sigo Lutero. Todos tiveram ali os seus feitos, todos tiveram os seus erros. Então eu sigo a palavra, não sigo corrente alguma, tá bom? Só que dentro da teologia existem correntes teológicas. Um exemplo, espinho na carne de Paulo. Umas correntes teológicas vão dizer que era malária. Outras correntes teológicas vão dizer que eram ali as afrontas que ele recebia do inimigo e as acusações. Outras correntes teológicas vão dizer que o espinho na carne de Paulo seria infecção nos olhos, nas córneas. Ou seja, correntes teológicas disputam o mesmo assunto. Então pode ser que você vai ouvir alguma coisa aqui. Não estou te garantindo que eu sou o dono da razão. Pesquise, tá bom? Busque o entendimento. Se tiver alguma dúvida, busque outras informações, mas toma cuidado. Toma cuidado, tem pessoas que ouvem, já repassam, sem estar buscando a informação se é real ou não. Tá bom? Então existem correntes teológicas. Para você compreender que, segundo historiadores, deixa eu lembrar o que eu ia falar. Quando você for pregar, se você está pegando uma citação que está na Bíblia, você vai dizer assim: a Bíblia diz, ou a Bíblia vai dizer, ou eu li na Bíblia. Mas quando é teologia, quando você vai se aprofundar, você não pode citar o que a Bíblia está dizendo. Amém? Compreendeu? A história está dizendo, ou historiadores estão dizendo. O que está escrito na Bíblia é a Bíblia. O que é história, o que é teologia, você tem que citar que a história é teologia. Porque senão você pode falar assim, a Bíblia me informou, e você está pegando algo profundo que não está escrito na Bíblia. Vai ter um camarada que vai abrir, vai ver que não está escrito e vai querer te julgar. Amém? Então a Bíblia ou a teologia. Existem muitas pessoas que têm ali, quando vê a palavra teologia, tem uma certa ali indiferença, tem um certo anseio. Se você parar para estudar o que significa teologia, você coloca no Google, coloca no dicionário Aurélio. Teologia significa estudar as profundezas de Deus. Não é pecado, não é querer ser mais que ninguém. Simplesmente a palavra teologia, o Aurélio vai dizer estudar as profundezas de Deus. A Bíblia é autossuficiente para nos levar para o céu, mas Deus nos deixou ferramentas para quem quer se aprofundar um pouco mais. Amém? Então se você está aqui hoje, é porque despertou esse desejo no seu coração e nós juntos vamos se aprofundar. Segundo historiadores, um fator que determinou a propagação do Evangelho, que quando Jesus ele saía a ensinar os discípulos
de maneira que ele curava as pessoas, libertava as pessoas, junto de Jesus iam ali pessoas religiosas, conhecidas como copistas. Na aula de interpretação de hermenêutica, nós vamos falar muito sobre copistas. Quem eram copistas? Copiavam o que estava acontecendo, copiavam a cena. Mas o fator dos copistas estar próximo de Jesus, eles queriam copiar todas as ações de Jesus, mas de maneira que Jesus errasse, eles deixassem anotado um pecado de Jesus, uma falha contra a lei, para mandar matar Jesus. Então aqueles que tentaram matar Jesus foram responsáveis por copiar grande parte do Evangelho, e o Evangelho ser propagado e ter virado milhões e milhões de Bíblias sagradas que foram distribuídas em todo o mundo. Então, o inimigo tentou parar Jesus, tentou derrubar Jesus, usou o próprio inimigo para propagar o Evangelho, tá bom? Um dos fatores que rapidamente as informações foram armazenadas foram os copistas que buscavam um delito em Jesus, e Jesus usou esses copistas para divulgar teu reino. Amém? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Não, copistas não era o nome, copistas era um cargo. Era um cargo, tá bom? Era um cargo, como fosse hoje um advogado, era um cargo, um copista lá no Velho Testamento era um escriba, pessoas que faziam anotações. Você fala se tem um nome dele, não tem um nome de nenhum copista na Bíblia, nunca vi. Se você achar, o irmão Bruno, que é o rei de achar umas coisas, Bruno, ele acha umas coisas que, meu Deus do céu, se achar o nome de um copista, traz pra gente. Eu nunca observei nome de nenhum copista, tá bom? Vamos dar continuidade. Fala um pouquinho como introdução ainda, sobre Mateus, né? Acredito que a maioria saiba, mas quem não sabe vai anotar. Início do nome do ministério de Mateus, o seu nome era Levi. Pode anotar, você que não sabe ainda. Início do ministério, ele se chamava Levi. E eu gosto muito de trazer tradução, tá bom, irmãos? Eu recomendo para você que já prega, já tem saudação, abaixe o dicionário Aurélio no seu celular. Você que lê a Bíblia, não passa uma palavra despercebida na Bíblia, não. Seria uma palavra que você talvez pensa que não tem nenhum significado, busca primeiramente dentro do português. Baixa um dicionário, 30 segundos, você abaixa o Aurélio. E na sequência, busca interpretação do original. Quanto mais você tem um entendimento do significado da palavra no original, mais próximo você chega da verdade. A Bíblia está errada? Não é aula hoje, tá bom? É aula de hermenêutica, mas eu vou adiantar para você que os manuscritólogos, pessoas que pegavam a Bíblia, traduziam a Bíblia, melhor dizendo, eles se aproximaram da perfeição do certo. Então, segundo comentaristas, a Bíblia que está em nossas mãos hoje, ao meio da revisada, ela tem 95% de chance de estar próximo do original, mas 5% dentro da Bíblia é muita coisa. Então, se você tiver alguma dúvida, pesquisa alguma palavra no original, nome do original, isso enriquece muito o sermão. Você pega o nome ali de um cidadão que está passando batido, o significado do nome dele vai enriquecer o seu sermão, vai enriquecer a sua pregação. Isso tem que fazer? É lei? Não. Cada um sinta-se à vontade, é apenas uma recomendação, é apenas uma dica. Busque informações no original. Diante dessas aulas nós vamos compreender tantas palavras no original que abrem a nossa mente. Tá bom? Levi significa amarrado ou atado. Nós vamos ter uma aula sobre nomes, personalidades judaicas. Nós vamos entender que é profético dentro do cidadão judeu. Eles colocam um nome, determinam, e na maioria das suas vezes acontece conforme o significado do nome. Levi, amarrado ou atado. Ele foi um importante cobrador de impostos, tá bom? Quem não sabe, anota aí. Ele foi um importante cobrador de impostos.
E eu vou explicar rapidamente para você compreender, não precisa anotar. Um cobrador de impostos, na sua maioria das vezes ali, nas províncias judaicas, ele era um judeu. Prestava serviço ao Império Romano. Uma vez que ele cobrava os judeus, ele auto-enriquecia o Império Romano, ele também tinha uma vida confortável. Ele tinha um bom salário, ele tinha uma boa estrutura, e ele enriquecia os romanos. É mais ou menos aqui, vinha a prefeitura municipal de Jacareí, e pedir para você a partir de hoje na porta das igrejas cobrar impostos. Você vai ser amado pela prefeitura e odiado pelas igrejas. Assim era Levi, amado pelos romanos, mas odiado pelo povo judeu. Jesus, quando ele olha para ele, Jesus faz uma leitura interior de Levi, sabendo o preconceito que Levi ia sofrer para pregar a palavra, porque ia pregar para pessoas que odiavam ele. Jesus gosta de mistério. Jesus poderia mandar Levi pregar para quem? Lá para os gregos, pregar para os romanos, não, vai pregar para judeu, para aqueles que te odeiam, porque eu vou colocar o poder sobre a tua vida. Amém? Jesus levantou Levi e transformou em Mateus. Levi era amarrado, estava amarrado dentro de um sistema romano, amarrado dentro de uma vida que não tinha alegria, vivia escondido, e passou a se chamar Mateus. O que significa Mateus? Dádiva de Deus, presente de Deus. Foi essa mudança que Deus fez na vida dele. Então, quando ele ia bater na porta da casa das pessoas, ele não ia mais amarrar a vida de ninguém, ia levar a partir daquele momento um presente de Deus. Era o significado do seu nome. Amém? Faz a anotação aí com suas palavras. Quando alguém fazer uma pergunta para você resumir o que é Evangelho, também não está dentro dessa aula, é outra aula, é outra matéria que cai em hermenêutica. Alguns alunos já fizeram hermenêutica comigo. A maior interpretação da Bíblia, sabe onde você vai encontrar? Na própria Bíblia. Martinho Lutero ele vai dizer que a Bíblia explica a Bíblia. A maior interpretação da Bíblia vai estar na Bíblia. Amém? Muitas situações, muitos versículos que você ouviu e nunca imaginou, nós vamos aqui ao decorrer das aulas mostrar dentro da Bíblia a própria explicação. Então, se alguém me perguntar para você o que é o Evangelho, você está estudando o Evangelho, vamos perguntar. As matérias que nós estamos aprendendo aqui, eu quero acrescentar para vocês, não que a gente é melhor, não, a gente teve mais tempo. Eu passei essas matérias na faculdade, foi uma semana para mim entender, para mim aprender todo o Evangelho. Uma semana. Foi atropelado, corrido. Isso é normal. Como eu falei, é custo. Tem que pagar professor, tem que pagar aquilo. Então atropelou. Então eu peguei o que eu aprendi, eu fui buscando alguns livros, investi em alguns livros sobre o assunto, pesquisando e trazendo para vocês um pouco mais ainda elaborado. Repito, não porque eu sou melhor, eu tive mais tempo para preparar, tá bom? Então tudo que a gente vai aprender no Evangelho, vamos perguntar para você, você foi ministrado sobre o Evangelho. Um vai saber menos, um vai saber mais, porque já não depende de mim, depende de você. Você tem uma Bíblia, você tem uma internet, você tem várias ferramentas para você aprender mais. Mas o que você aprendeu aqui, você vai resumir lá em Romanos 1,16. Quem pode ler para mim? Romanos 1,16, Paulo está trazendo o significado do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? É o poder de Deus. O Evangelho de Jesus, simplesmente, ele foi aplicado sobre vidas que não compreenderam que era um poder de Deus. Quando nós meditarmos no Evangelho, quando nós pregarmos o Evangelho, quando nós somos ministrados debaixo do poder do Evangelho, nós temos que compreender que o Evangelho é o poder de Deus. Amém? Anota aí. Resumo do Evangelho é o poder de Deus.
leu o primeiro versículo, aí você só leu os primeiros nomes e tal. É a genealogia. Mateus 1. Irmãos, nós vamos entender um pouquinho agora sobre genealogia. Então vamos passar batido. Todo mundo abre a sua Bíblia, Evangelho escrito por Mateus capítulo 1. Só para não passar batido, para nós compreendermos por que a quantidade de tantos nomes na Bíblia Sagrada. Vou pedir para o irmão Júlio, que ele já fez essa aula, ele vai ler o primeiro versículo, alguns nomes apenas, para nós entendermos. Pode ler. A genealogia de Jesus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias. Amém? Muitos nomes, só para você compreender o porquê. Quem nunca passou por isso, lá atrás, no Velho Testamento, principalmente, é sobre genealogia. Por que desses nomes? Já fui questionado, por que tanto nome? Quem que grava esses nomes? Não tem um que não se complique na hora de ler, que é cada nome que você nunca ouviu falar. Eu nunca vi alguém ler, fazer a leitura dos nomes e não se atrapalhar com o nome. Não é da nossa cultura, nomes diferentes. Nós vamos entender o porquê desses nomes. Você vai anotar aí. Genealogia é a ciência que estuda o parentesco e a evolução das famílias. Genealogia é a ciência que estuda o parentesco e a evolução das famílias. Por quê? Eu vou explicar para vocês, não precisa anotar. Vocês vão guardar isso, se não guardar, faz uma revisãozinha em casa. Por que da genealogia? Início do Velho Testamento. Por quê? Porque seria necessário os judeus observassem a linhagem que nasceria Davi. Uma linhagem levaria até Davi. E de Davi levaria até quem? Jesus. Isaías 11 ele comenta sobre isso. Um rebento, uma raiz. Então o judeu, ele sempre preservou a genealogia, porque ele saberia que a genealogia levaria a Davi, e principalmente depois de Davi, levaria até Jesus. Por isso que eles estavam sempre presenciando esses nomes, não perdendo a linhagem, para não perder o parentesco de ninguém. Aí tem aquela pergunta, por que o judeu, então, na sua maioria, 90%, não crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque foi uma interpretação errada do texto. Deus fala que seu filho é um rei, viria com um reino, e eles confundiram com o reino terreno. A maioria de um judeu, minha mãe teve a oportunidade de estar lá em Israel e explicou. É uma aldeia, é um bairro dentro de um país. Os judeus messiânicos, os judeus convertidos a Cristo Jesus, grande maioria, eles esperam o Messias vir pela primeira vez, porque eles acreditam que Jesus deles vai vir tendo um trono, tendo um reinado de prosperidade e glória aqui na terra. Então eles não compreenderam, mas eles entendem que o nosso Jesus, que eles consideram ser um profeta, eles entendem que veio da linhagem de Davi. Porque isso é profecia lá atrás, ainda quando Jacó vai dizer sobre para Judá que nasceria um leãozinho. Então a sua genealogia vai passando e vai chegar até a pessoa de Jesus. Amém? Está explicado os nomes na Bíblia? Eu, particularmente, quando estou lendo a Bíblia, quando eu pego para ler a Bíblia inteira ou ler um livro inteiro, eu pulo os nomes. Eu, particularmente, que naquele momento não vai acrescentar nada para mim. A partir do momento que você entender o porquê da genealogia, não tem por que ficar se engasgando nos nomes ali que a gente não é familiarizado para falar, tá bom? Todo mundo compreendeu?
Então vamos dar sequência. Agora eu vou começar a trazer um pouquinho, aprofundar os textos para vocês. Tá? A primeira aula é um pouquinho mais chata, é inaugural, é apresentação. E com o passar do tempo a gente vai dando uns mistérios para você anotar, para quem prega aí, para quem dá saudação, para você que vai dar estudo na sua igreja. É um desafio, irmãos, não vem aqui só para aprender não. Ninguém está sentado para aprender, para guardar para si não. A gente aprende para passar. Então seja você o diretor de escola bíblica da sua igreja, seja você o professor da sua igreja, da sua cidade, do seu bairro, vamos transmitir esse evangelho aí, tá bom? Sempre. Aprendeu como? Qual o valor que está pagando? É o valor que você vai cobrar para ensinar, tá bom? É um combinado do nosso núcleo teológico? O que você está pagando vai ser o que você vai cobrar para ensinar um dia, para pregar um dia, tá bom? Porque hoje tem uma geração corrupta aí, que está envergonhando o evangelho, envergonhando o poder de Deus. Então você está aprendendo, Deus te deu essa condição de estar aqui, vai ser a forma que você vai passar amanhã para alguém, combinado? Então vamos ler agora. Vou te convidar, preste atenção, não estou saindo da aula. É que a gente vai aprender sobre o Evangelho, vamos aprender milagres diferentes, a forma que aprende uma faculdade teológica. Eu não vou falar tudo sobre Mateus e vou repetir Marcos. Então, alguns assuntos eu peço para você em um livro, em outro livro, mas tudo dentro do Evangelho. Você compreendeu que o Evangelho não é de uma pessoa, o Evangelho é de Deus, tá bom? Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João. Quem for ler, capítulo 1, versículo 48 até os 50, vai colocar de pé, vou pedir por favor, e vai ler como aprendeu aqui. Como que você inicia a leitura lendo o Evangelho? Quem que é o primeiro corajoso aí? O pastor Tiago está doido para ler, né, pastor? Pode ler, irmão. Não, peraí. A forma que a irmã apresenta o livro, como que é? Faz de conta que a senhora está pedindo para a gente abrir a Bíblia. O Evangelho segundo escreveu João, Isso. capítulo 1, versículo 48. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Pode ir até os 50. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus? Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Por que tem que despertar a curiosidade em nós? Fazer uma analogia. Normal, uma árvore de figo, uma figueira em Israel. Como nós aqui no Brasil, uma goiabeira, pé de goiaba. Quem que nunca foi criança e subiu num pé de goiaba? Agora imagina uma pessoa estranha, preste atenção, uma heresia. Até então era estranho para os judeus. Imagina chegar um homem agora, ele vai chegar assim e falar para o pastor Antônio Carlos: pastor Antônio Carlos, quando o senhor era criança, eu te vi debaixo de um pé de goiaba. Normal. Não é normal, Tiago? Não é mesmo? Chegar em mim e falar assim: eu te vi debaixo de um pé de carambola. Normal. E como que um homem chega e vai falar agora assim: eis que eu te vi debaixo de um pé de figueira? Qual foi a resposta dele? Eis que tu és o Filho de Deus. Não é um mistério para a gente aqui observar? Por isso que a gente tem que, primeira coisa, dentro do estudo teológico, primeira coisa, Natanael fez uma pergunta, uma resposta, dentro de uma revelação que só ele sabia. Eu vou te explicar. Quando você lê algo como isso, nós temos que pedir para o Espírito Santo, é Ele que vai dar esse dom, o dom de curiosidade da Bíblia. Isso acontece, irmãos. Eu pedi isso para Deus um dia no monte. Eu não sabia nem conversar com Deus. Eu lembro, eu falava em gíria, vindo do mundo perdido. Eu tinha um sonho de pregar. E em gíria eu falei: Deus, eu quero ser curioso, eu quero aprender. Porque você está passando dentro de um
um texto despercebido, se você ler, preste atenção, a leitura da Bíblia não é um livro normal. Você tem que ler a Bíblia e examinar, questionar ela. Você tem que buscar provas, buscar entendimento. Nem que você leia um versículo no dia, mas aprenda o versículo. A gente vai passar aqui por uma leitura despercebida. Jesus disse: te vi debaixo de uma figueira. Ele respondeu para o Jesus, que ele nem sabia quem era: verdadeiramente você é o Filho de Deus. Isso tem que despertar uma curiosidade. Tem mistério aqui. Amém? Vamos fazer um trato? Você vai ler com calma a Bíblia. Você vai meditar na Bíblia. Você vai buscar um entendimento. E tudo que você não compreender, você vai buscar ferramenta. Você vai perguntar para a gente. Se a gente não souber, vamos perguntar para pessoas mais capacitadas, que há degraus de pessoas mais capacitadas que nós conhecemos. Nós vamos atrás da informação. Tá bom? Vou explicar para você rapidamente. Depois você vai botar com suas palavras. Havia um costume em Jerusalém, e a Bíblia informa sobre isso, que Herodes, tá bom? Já que, colocando para os irmãos que não saibam, Herodes não é nome, tá? Herodes é uma ocupação governamental. Faraó não é nome, são governos, ocupações. Então Herodes não é um governo, existem vários tipos de Herodes. Então esse Herodes, esse governo, ele traz um decreto, porque ele vê rumores que Jesus tinha nascido na sua época. E esse Herodes, ele tinha como ganância, ele tinha como anseio ter grandes construções. Ele veio da linhagem lá de trás de Alexandre o Grande, o grego, que fazia grandes edifícios. Esse Herodes, ele tinha um desejo por ter grandes construções, e esse é o centro da atenção. Quando ele fica sabendo, por intermédio dos judeus, que nasceria o rei de Israel, ele manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Conta-se historiadores que dentro de um vilarejo existia aproximadamente 500 crianças que tinham essa idade. Para você compreender essa revelação que Jesus dá para Natanael. Jesus nasce, a Bíblia informa que José e Maria fogem com Jesus para o Egito. Eles vão lá para a região de Alexandria. E quando eles fogem com Jesus criança, todos os meninos que eram criança também, eles fogem junto dos seus pais e da sua mãe. Só uma observação aqui, uma confusão. Era um vilarejo com aproximadamente 500 pessoas e tinham 20 crianças com menos de 2 anos, tá bom? Você que está notando aí, 20 crianças com menos de 2 anos nessa região que Jesus estava. Jesus fugiu com José e com Maria. E Natanael nasceu no mesmo ano de Jesus. Se ele nasceu no mesmo ano de Jesus, o decreto estava sobre a tua vida. Então, os seus pais fugiram também com o menino. No meio do caminho, você vai gravar. Se você não gravar, você vai anotar. No meio do caminho, passa Maria, passa José e enxerga uma figueira. E quando eles veem uma figueira, eles veem uma família debaixo da figueira. Eles veem as criancinhas maiores, o pai e a mãe e um barranco. Passou Maria, a dona Maria olhou, viu a figueira, viu as crianças maiores, o pai, a mãe e um barranco. Aí passou o menino Jesus. Um nenenzinho de 2 anos para baixo, mas onisciente, onipotente, onipresente. Ele viu a mãe, viu o pai, a figueira, os menininhos, o barranco e o que estava escondido dentro do barranco. Era um cesto escondido com o menino Natanael. Os seus pais se fadigaram na fuga, esconderam Natanael debaixo daquela figueira, dentro do barranco, e passou os soldados romanos não viram, passou o seu José não viu, passou a dona Maria não viu, mas para Jesus nada passa despercebido. Tem que segurar que eu começo a pregar aqui, né? Segundo mistério, olha como é bom estudar. Por isso nós temos que provar para nós, nós temos que amar estudar. Só que Natanael cresceu com esse segredo, porque se 10 anos depois descobrisse que ele nasceu na data de Jesus, ele seria morto. Ele não contou para primo, para tia, para tio, era ele, seus irmãos, seu pai e sua mãe, ninguém sabia do mistério.
Aí Jesus falou assim: ele está desacreditando de mim? Eu vou mostrar para ele. Eis que eu te vi debaixo de uma figueira. Na hora, Natanael se quebrantou e disse: verdadeiramente você é o Filho de Deus. Amém? Ferramenta teológica é bom ou não é? Nós temos que perder isso, nós temos que colocar no nosso coração e buscar o entendimento da palavra. Tem citações, eu não recordo, o pastor recorda o capítulo de Deuteronômio, pastor, que não é para 28, 28, 18, 29, 29, que fala que o que é mistério, fala mais palavras que eu não recordo esse verso. O que não é revelado, não é, pastor? O pastor vai ler aqui para a gente. Tem citações que não é revelada para nós, mas grande maioria foi revelada para nós, tá bom? Vou passar aqui para o novo assunto. Quem quer anotar? Quer anotar? Você decorou? Falei bem calminho. Dona Maria, seu José, anota com as suas palavras. Se tiver alguma dúvida, você vê o vídeo depois. O pastor vai ler. Quantos o pastor vai ler para a gente? Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Que é de Deus, que é nosso, é nosso. Amém? Vem inventar coisa não. Tem situações que é para Deus só se foi revelado, Deus não vai revelar só no dia certo. Mas a Bíblia, na sua maioria, ela é revelada para nós. Quem está anotando aí? Eu estou acompanhando a aula aqui, irmãos. Vamos acabar 8h30 em ponto, tá bom? Semana que vem, repito, pedir para os irmãos todos conseguirem 15 para 7, 10 para 7 no máximo, para a gente conseguir assimilar mais ensino aqui e aprender um pouco mais. Pedir para alguém que for fazer a leitura enquanto os irmãos terminam de escrever. Eu quero explicar só esse capítulo aqui e a gente encerra nele. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Mateus 4, 18 até o 22. Próxima aula nós vamos falar sobre o sábado, tá bom? Quem nunca foi questionado aí em não poder trabalhar no sábado? Que irmão perguntou? Pode ler. Evangelho segundo escreveu Mateus 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam a rede ao mar porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Amém? Nós vamos ter um entendimento também a vocação dos discípulos, tá? Quem já fez as aulas comigo, muita coisa que hoje já tinha aprendido, né? Júlio, Bruno, nós estamos dando essa introdução aqui do Evangelho, tem muita novidade sobre Marcos, e essa introdução do Evangelho, depois nós vamos partir para a história da igreja. É uma aula muito rica, irmãos, talvez uma das matérias mais, ou a mais importante dentro da teologia, a história da igreja. Nós vamos estudar aqui, assimilar, aprender muito. Então eu vou fazer de tudo para a semana que vem eu concluir Mateus, aplicar Marcos, tá bom? E depois nós voltamos com Lucas, com João. Por isso que eu falo para vocês, se a gente for estudar aqui capítulo por capítulo de Mateus, vai ficar um ano aqui. Então, convido vocês a se autodesafiarem, a pesquisarem na casa de vocês, para a gente só cada vez mais crescer e avante. Então nós vamos entender aqui a vocação dos discípulos. Outra alusão.
Lucas 5, fala de Jesus chega à beira do mar e ele escolhe os discípulos. Imagina você estar trabalhando, um pescador. Quando for falar um pouco sobre Pedro, vamos entender que Pedro não era um pescador simples, ele era um empresário do ramo de pesca. Tinha até um ramo de pesca que era rival a João. Leva essa rivalidade para dentro do Evangelho, é outra aula. E largaram tudo e foram ser pescadores de almas. É até ali o tema central da nossa igreja. E deixam tudo e foram ser pescadores de almas. Está escrito lá atrás. Imagina você na sua profissão, engajado, um empresário, e chega um homem diferente, desconhecido, e fala assim: sai agora da Petrobras e vem me seguir. Quem ia? Se é concursado da Petrobras? Ninguém, porque ninguém conhecia que era Jesus. Eu duvido ir no mundo todo. Uma pessoa desconhecida para de fazer o que você está fazendo e vem me seguir. Nós vamos compreender o porquê. Por que Jesus chamou e eles vieram? Aproximadamente existiam 5 milhões de homens naquela região. Jesus escolheu quantos? 12. Porque 12, comentei aqui no início, 12 significa a igreja, tá bom? Número 12 na Bíblia significa perfeição eterna e também igreja. Por quê? Velho Testamento tem 12 tribos, significa a igreja do Velho. Novo Testamento, 12 apóstolos ou discípulos, igreja do Novo. Por isso que Apocalipse vai dizer que existe 24 anciões adorando. O que significa 24? 12 mais 12, 24. A igreja do Velho, a igreja do Novo vai adorar por toda a eternidade Jesus. Essa é a explicação dos 24 anciões. Amém? Outra aula a gente vai se aprofundar sobre isso. Mas como que Jesus chega e chama os discípulos? Jesus ele escolhe 12 homens comuns. Existe um livro tremendo, 12 homens comuns. Eu tenho esse livro em casa. É um livro tremendo que conta a história de cada um. Jesus poderia escolher qualquer um dentro do sinédrio. Por quê? Jesus é a palavra, tá bom? Tudo que eu expressar de Jesus aqui é difícil. Irmãos, outra coisa. Isso é Deus que eu vou eliminar. As igrejas atuais estão com um erro tão grande. Preste atenção. Você não tem que fazer o que eu estou falando, porque eu não sou o dono da verdade. É uma orientação. As igrejas estão menosprezando o nome de Jesus, chamando Jesus de você, em canções, em louvores. Estou vendo até em pregação, Jesus é Senhor. Pouco é chamar Jesus de Senhor, tá bom? Senhor, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós não temos autonomia, autoridade, não temos caráter para chamar Jesus de você. Ele é o Senhor dos senhores, amém? É uma dica. Não chama Jesus de você, é Senhor. Você nós chamamos um amigo. Eu nunca chamei o pastor de você, nunca. Pastor é prova, nunca chamei o meu pastor de você, nunca. E ele é bravo, hein? Ele é bravo com a gente. Se ele é o meu pai na fé, imagina Jesus, tá bom? Não chama. Se você estiver louvando, é uma dica. Se está o louvor cantando você, fala Senhor, Senhor. Você perde a melodia, perde o tema de música, perde a nota, mas fala Senhor, tá bom? Jesus, ele sendo a palavra, João vai dizer que no princípio era o verbo. Que verbo é esse? No original está assim, no princípio era a palavra. É que na tradução, quando traz ali do latim para o alemão, vai trazer português, vai encontrar algo para ensinar qualquer verbo, mas é palavra, tá bom? O princípio era a palavra. E ele estava com Deus, ele era Deus, ele está no meio de nós. Jesus é a palavra. Você sabe o que Jesus fez? Ele se matriculou. Você pode pesquisar onde você quiser. Jesus se matriculou do que para nós hoje é uma universidade. Se formou e foi chamado de rabino. Jesus não era rabino de apelido, não era rabino porque era filho de Deus, não. Ele se formou. Imagina você estudar o que você é. Você fazer uma faculdade para descobrir a cor da sua pele, a comida que você gosta, o tipo de suco que você bebe. É que ele deixou exemplos para nós.
E por ele se formar, por ele se tornar um rabino é um mestre, ele tinha autonomia para entrar dentro do templo e escolher os melhores, os mais intelectuais. Mas ele escolheu 12 homens comuns. Se você quiser escrever, dos discípulos, 11 eram galileus. Escreve aí. 11 eram galileus. Já acrescenta na sua anotação que um galileu ele era tido como pessoas de segunda qualidade. Galileia ou um galileu, eles eram tidos como pessoas de segunda qualidade, pessoas desprezadas. Eu já ouvi falar que, segundo os historiadores, vai dizer que todo menino lá judeu teria que estudar na escola até 12 anos. Isso, aos 12 anos. É isso, vamos falar isso agora. Todos tinham que estudar, chega a se formar, na verdade, dentro da Torá com 12 anos. Vamos falar sobre isso. 11 eram cidadãos de segunda qualidade. Entendeu? Vamos colocar um exemplo. Se não vamos conseguir colocar região, não existe isso aqui, principalmente no Brasil. Mas se fosse países, são os países menos favorecidos. Eles acreditavam que a Galileia era uma região menos favorecida. Tá bom? E o 12º? Quem pode dizer quem que é o 12º? Lembra, Bruno? Mateus. Os discípulos 12º, lembra? Judas. 11 eram Galileu. Judas, quem sabe o nome de Judas aí? Judas, como que é chamado de Judas na Bíblia? Iscariote é sobrenome? Por que Iscariote? Facção criminosa, os Iscariotes. Tá bom? Alguns mencionam o seu pai tendo ali sobrenome de Iscariotes, mas se você for aprofundar, seu pai também fez parte de uma facção chamada os Iscariotes, saqueadores, assassinos. Jesus escolheu 11 homens de segunda qualidade e escolheu um participante de uma facção criminosa. Nós não conseguimos compreender a visão de Jesus, a visão de Deus. Ele escolhe quem a gente jamais ia escolher. Se fosse um de nós, ia pegar ali os escribas, os saduceus, os fariseus, os intelectuais, né? Ele pegou 11 de segunda qualidade, pegou um criminoso e começou a forjar o seu caráter. Aí eu vou falar por que eles aceitaram. Vamos encerrar, tem alguns minutinhos aqui. 8h23, 7 minutos para a gente explicar e você sair daqui e compreender, nunca mais esquecer. Jesus, ele se formou em um rabino, um mestre. Toda criança judia, aos 5 anos de idade, preste atenção, ela começava a ler a Torá, Pentateuco, 5 primeiros livros bíblicos, para quem não tem ainda essa familiarização. Todo cidadão judeu, ele vai ler aos 5 anos de idade, e aos 12 anos, ou seja, 7 anos estudando, ele tinha que decorar os primeiros 5 livros bíblicos. Uma criança que hoje corre para lá e para cá, já começava a ter a sua maturidade espiritual. Eles liam dos 5, estudavam, e aos 12 eles tinham que aplicar em forma oratória o que aprenderam. Conta-se o costume judaico que ficava à frente da assembleia, dentro da sinagoga, o rabino principal. Todas as crianças iam apresentar o que aprenderam durante todos esses anos. Apenas um seria escolhido. O melhor que apresentasse seria escolhido pelo rabino. O rabino tinha suas consequências positivas pelo seu cargo. Sustentado pela obra, veste da obra, tinha uma vida confortável. Também uma vida com Deus, uma vida espiritual. Consequência disso, tinha a sua remuneração, a sua vida confortável. O rabino escolhia o melhor. Se fosse talvez o melhor, o diácono Daniel, todo mundo voltava para casa e ia seguir a profissão do seu pai. Carpinteiro, cobrador de imposto, seja qual for. Todo mundo que não fosse o escolhido pelo rabino voltava para sua casa e seguia a ocupação do pai. Então eu entendo que Pedro, Tiago, André, que estavam ali sendo pescadores, João, todos os 12 discípulos
foram, usar uma palavra, rejeitados pelo rabino, não é verdade? Cada um tinha sua profissão secundária, ninguém era mestre. E passou anos depois, e eles viram um homem vindo. Esse homem para eles não era o Filho de Deus ainda, era Jesus quem? O rabino. E quando o rabino chega até eles e fala assim, larguem tudo e venham me seguir, eles entenderam que era a segunda chance na vida deles de deixar tudo o que estavam fazendo e seguir o rabino. Essa é a explicação por que eles rapidamente largaram tudo, largaram o rede, largaram o barco e foram seguir Jesus, porque eles entenderam, o rabino está dando uma oportunidade que ninguém deu, que a lei não dá, que Israel não dá. Esse rabino é diferente, está dando uma segunda chance. Nós vamos terminar baseado aqui nesse texto. O rabino está dando uma segunda chance para nós. Amém? Faz essa anotação aí. Vamos dar as considerações finais. Nós vamos encerrar. Como disse, hoje foi uma aula inaugural, não deu para colocar muito conteúdo, mas nós vamos evoluindo aí conforme o passar do tempo. Explica aí, anota aí com suas palavras, e nós vamos meditar um pouco nos vídeos depois. Acredito que até quarta-feira já está no canal, tá bom? Medita na sua casa a palavra, leia o Evangelho escrito por Marcos. Se você tiver um tempo, busque estudos na sua casa, ferramentas. Quem tiver condição, invista em livro, irmãos. Invista em livro. Quem daqui ainda não tem Bíblia de estudo, levanta a mão. Quem não tiver, compre. Se não tiver condição, peça para Deus te dar uma condição. Comunique com a gente, eu não tenho sonho, não tenho. A gente vai dar um jeito, vai levantar irmãos, vai dar uma Bíblia de estudo, porque é bom você ter uma Bíblia de estudo. Quanto mais Bíblia de estudo você tiver, mais interpretação você vai ter da palavra, tá bom? Como eu disse sempre, a Bíblia é essencial, é 100% o que nós precisamos, mas ferramentas nós podemos compreender alguns assuntos que para nós é difícil de interpretar. Amém? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma dúvida, pastor Alfonso? Alguma sempre tem, né? Quem vai voltar aqui semana que vem? Irmãos, eu conto com todos vocês, eu agradeço vocês. Eu sei que não é fácil, irmãos, é difícil. Não é um curso de computação, não é uma engenharia, é um curso espiritual. E por ser espiritual,